Então, você perguntou por que as pessoas estão abandonando a carreira policial. As pessoas estão desiludidas, desmotivadas, desencorajadas. O STF, ele diz que o policial está sempre errado. O Lewandowski, ele afirma categoricamente, mentindo, que a polícia prende errado e o judiciário é obrigado a soltar. Por que ele está mentindo? Porque ele esqueceu de dizer para a população brasileira que quase a totalidade das prisões são em flagrante. Você tem o crime, o criminoso, a arma, a res furtiva e a vítima. Você dispensa até o inquérito policial, mas ele não diz isso. Ele joga pra galera, pra uma plateia, para aqueles jornalistas ativistas, né? A polícia prende mal e nós somos obrigados a soltar. Meu Deus do céu, 400 quilos de cocaína no avião. Onde é que a polícia prendeu mal? Eu conversei com o 38, que é muito meu amigo e muito seu fã também. Sim, eu vi. Eu vi também. 38, conversando com ele, e várias vezes a gente entra nessa questão, ele fala que no Brasil, a ação da polícia, ela é muitas vezes uma questão de legalidade do que de moralidade. É errado estar com 400 quilos de cocaína? É. Mas se você estiver no Brasil... Não, você tem que entender que pela legalidade, a ação policial... aí você entra numa discussão técnica. Mais do que numa questão de mérito. Então, tanto faz se o cara tá com um fuzil desmontado na mochila. Tecnicismo. Você aprende. Por que você aprendeu? Duas coisas importantes nessa nossa conversa. Primeiro, de 2019 a 2014... mais de 200... A polícia do Rio de Janeiro prendeu mais de 200 mil pessoas. Então eu não sei de onde ele está tirando que a gente está prendendo mal. De qualquer forma, a gente está prendendo. E eu acho que a função da polícia é prender porque polícia é controle. Segundo, para todo esse tipo de tecnicismo, qual é a nossa nossa grande arma? É usar o tecnicismo também. Por isso, hoje aqui no seu programa, né? Nós vamos fazer questão aqui de conversar sobre um aplicativo que nós estamos desenvolvendo. Simular uma situação real, né? Simular uma situação real para a inteligência artificial ajudar o policial a errar menos, a ser mais técnico e a fugir desse tipo de tecnicismo barato, né? De tribunais superiores que insistem em advogar em favor do crime. O Pimentel falou uma vez que o Brasil está numa situação de que é provável surgir um Bukele e talvez venha da Bahia ou do Ceará. Você acha mesmo que é possível a tal buquelização do Brasil? Eu vou explicar por que motivo. Governo do Ceará é o Eumano, é governador da esquerda, né? É um estado que está muito mal na segurança pública. Não era um estado ruim há 25 anos, está muito ruim hoje. Né? O Brasil como um todo está menos violento, mas esses estados que eu estou falando para você, governados normalmente pela esquerda, com raríssimas exceções, estão numa evolução do crime. A Bahia, em 2003, por exemplo, não figurava sequer entre os 20 estados mais violentos. Hoje é o estado mais violento do Brasil. Muito mais violento, mas muito mais violento que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E antes do PT na Bahia, antes de Jacques Wagner, Rui Costa e também o Jerônimo, a Bahia não era tão violenta assim. Estava numa crescente, mas não era tão violenta assim. E eu digo para você por quê. O Bukele surgiu de um caos. El Salvador estava um caos e o Bukele percebeu o caos. São Paulo não está um caos. Está ruim, mas não está um caos. São Paulo está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. A menor taxa do Brasil de homicídios, né? Então não vai surgir um Bukele em São Paulo. Não vai surgir um Bukele em Minas Gerais, no Paraná, onde o Ratinho Júnior tem controle sobre a sua polícia, onde os números estão estáveis ou em queda. Não vai surgir um Bukele em Goiás, onde o Caiado consegue reduzir os homicídios a cada ano que passa. Vai surgir um Bukele onde o governador olhar assim, meu Deus, está um caos, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que descartar tudo isso que o governo federal pede para fazer. Porque o governo federal pede o desencarceramento. Lewandowski vai afundar o Lula. Porque o Lewandowski diz que o bandido tem que ficar solto. Ele disse isso claramente, né? Todas as ações do governo federal sinalizam isso, né? Então, assim, eu acho que a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, a Polícia Civil do Ceará, eu acho que essas polícias estão imbuídas em reduzir o crime e estão convencendo os seus governadores que as soluções propostas pelo governo federal são absolutamente equivocadas. A PM da Bahia é uma das polícias que mais trabalha do Brasil. Eles estão matando, matando e matando. E o crime está caindo pela primeira vez em 14 anos. Pela primeira vez, esse ano, nós tivemos redução dos homicídios na Bahia. Graças à ação da Polícia Militar da Bahia,
que está desconsiderando tudo aquilo que o governo federal oferece e propõe. É mais ou menos isso. Concorda, Batista? Concordo plenamente. Plenamente? Plenamente. Aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu no Rio, né? Aconteceu no Rio. Quando o governo do PT assumiu aqui o governo do Estado, temporariamente, o que nós assistimos foi um aumento da letalidade. Sim. Porque o descontrole e o caos estavam à beira de quem estava governando. Ele está falando o seguinte, a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, aliás, a gente tem que deixar isso muito claro, a única que não foi presa na história do Rio de Janeiro, né? Verdade. Então, parabéns para a Benedita que ela não foi presa. Todos os outros que passaram aqui foram presos, né? A Benedita não foi presa e ela foi governadora durante um período... 9 meses. Durante 9 meses. Foi o período que a Polícia Militar do Rio de Janeiro mais matou na história, né? O governo do PT, o secretário de Segurança Pública era um professor antropólogo da UNB, era o secretário de Segurança Roberto Pública. Aguiar. Roberto Aguiar. E o PT o PT não tem uma política de segurança pública. O PT nunca pensou sobre isso. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que a gente sabe, operação policial. Resultado, o governo da Benedita matou muito mais que o governo do Garotinho, muito mais que o governo da Rosinha. Mas o PT nunca conta isso para ninguém, ele esconde isso. Assim como hoje, o UOL, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão, as ONGs, dizem que a PM de São Paulo derrite e mata muito. Cara, uma mentira. A PM que mais mata no Brasil é a polícia do PT, do Jerônimo, Em Salvador. da Bahia. Mas ninguém fala isso. Então, quem fala isso eventualmente é a Cecília do Fogo Cruzado, que é uma pesquisadora muito inteligente e muito independente. Então ela tem, apesar de ser de esquerda, ela tem coragem de dizer, olha, a polícia que mais mata no Brasil não é a de São Paulo, é a da Bahia. Por que você acha que a esquerda não consegue discutir segurança pública? Porque eles não têm proposta, cara. Eles se prendem em teses acadêmicas que eu e Batista nos prendemos também, eventualmente. Nós temos formação em sociologia, nós trabalhamos com pessoas que nós admiramos da esquerda. Mas, cara, a gente percebe que quase tudo que eles propõem é inaplicável. É inaplicável. Vou dar um exemplo para você. Eu e Batista escutamos durante anos, olha, não precisa a polícia comprar helicóptero, comprar fuzil para reduzir os homicídios. Basta a polícia aumentar a elucidação dos homicídios. Porque o Brasil tem uma taxa de elucidação de homicídio baixíssima, em torno de 20%. Né? A cada 5 homicídios praticados no Brasil, a polícia consegue identificar um autor. Normalmente em flagrante. Então, se a polícia conseguir montar uma estrutura de IML, perícia, CSI, DH, divisão de homicídios, se a gente identificar os homicidas, nós vamos reduzir os homicídios. Camarada, hoje existe uma polícia civil no Brasil que eu tenho muita admiração, que é a Polícia Civil do Amapá. Ela tem uma das maiores taxas de elucidação de homicídio do Brasil, na cidade de Santana, que é do lado de Macapá. Quase todos os homicídios são elucidados. A Polícia Civil é muito boa. E a taxa de homicídio lá é altíssima. Ou seja, a esquerda mentiu para mim que aumentar a taxa de elucidação implica necessariamente na redução de homicídios. Porque a polícia identificou o autor, mas o bandido não vai a julgamento. Demora 11 anos para você fazer um tribunal do júri. Meu né? Deus. Sabe? Então, e depois, quando o cara é condenado, ele sai de saidinha. Então, Ou o contexto da pena, dependendo então a questão não é aumentar a elucidação dos homicídios. A questão é manter preso os assassinos. Sabe? Mas a esquerda não fala isso, porque a esquerda é desencarceramento, sabe? E quando eu vejo pessoas da esquerda falando, recentemente teve até gente falando que a polícia militar tem que acabar, que país desenvolvido não tem polícia militar. Isso é de um descalabro, assim. É a mesma coisa que você, Como você por falou, exemplo... são teses acadêmicas, né? É a mesma coisa que você, por exemplo... Eu faço uma analogia muito simples para esse caso. É a mesma coisa que num erro médico, você depois acabar com os hospitais. Acaba com os hospitais. Acaba com os médicos. Você precisa do hospital, não precisa? Todo mundo precisa de hospital. E todo mundo precisa de polícia. É a mesma coisa. Só que as pessoas não querem aceitar que precisam da polícia. Aí vem essa parte da esquerda dizer que é o fim da polícia militar. Isso é uma escassez. Cara, são todos mentirosos. Quase todos que a gente conhece, os de boa vontade, eles... Ingênuos. Eles são ingênuos. Mas vou dar um exemplo. Teve uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que eu, sinceramente, sou favorável, onde a Polícia Civil perdeu um herói, que foi a Operação Jacarezinho. Foram 27 bandidos mortos nessa operação. Era uma operação que não era visando o combate às facções que vendiam drogas. Era uma facção que realizava assalto
a pessoas pobres em ônibus. A gente chama de 157. Então a Polícia Civil, para salvar os pobres que eram vítimas dos assaltos, montou uma operação policial e matou 27 bandidos no Jacarezinho. No dia seguinte, a operação da Polícia Civil, hein? Tinha ONG de esquerda no Brasil, várias, dizendo, tem que acabar a Polícia Militar. Ué, seu imbecil, a operação foi da Polícia Civil, porra, né? Mas eles confundem tudo, eles confundem uma polícia uniformizada. Eu já não entendo isso como confusão. Isso é de Má propósito. Má fé. É má fé, porque a má fé, o que acontece com a população em geral? É de pouco acesso à polícia. A gente não cresce ouvindo sobre polícia, né? Muito raro a gente escutar, e nisso o Tropa de Elite foi fundamental para as pessoas enxergarem a polícia, né? E assim, as pessoas não sabem como acionar a polícia, elas só se veem diante da polícia quando tem um crime. E esse crime, se não acontecer, você não lida com a polícia em fase nenhuma da sua vida. Digo, obrigatoriamente. Então, nas universidades, nas escolas, as pessoas não têm as lições de ética especializadas em trato com a polícia. Elas não sabem o que a polícia defende, por exemplo. Elas não sabem quais são os ideais que a polícia defende da sociedade. E isso é gravíssimo. A gente tem que mudar isso. A gente tem que fazer as pessoas entenderem como acionar a polícia, inclusive para cobrar. Para cobrar os serviços, para cobrar a melhoria da qualidade de serviço prestado, que também não é comum. As pessoas não nos acionam, né? Há pouco mecanismo de acionamento da polícia por isso. Então, assim, eu não vejo isso como uma atitude... Eu vejo como uma atitude proposital. Isso é de propósito, essa desinformação é justamente para gerar essa confusão. Mas quando as pessoas te param, as pessoas falam com você... É sempre num tom de você ser uma referência positiva, né? Sim. Eu acho que o policial, ele ainda tem uma imagem, assim, no coletivo da sociedade muito positiva. Júnior, a polícia, de um modo geral, também. Vou te dar outro número. De 2018 até 2024, foram apreendidos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro mais de 2.700 fuzis. Se você não confia nessa polícia, você vai confiar em quem? Essa polícia está retirando das armas das mãos de bandidos todos os dias. Pelo menos 3 fuzis por dia. Eu não estou falando aqui nas armas leves, nas armas curtas. Essas, então, eu dou um número para você aqui. Só de revólver e pistola, a gente tem mais de 23 mil de 2019 a 2024. Toda pistola que sai da rua é alguém que deixou de morrer, tá? É alguém que deixou de morrer. E provavelmente alguém já foi morto por uma daquelas armas. E assim, essas armas, como a gente costuma dizer, elas não vêm de graça. O bandido não entrega arma pra você. Você tem que abordar. Lembra da abordagem que a gente conversou? Você tem que abordar, você tem que desconfiar. A mesma abordagem que o STJ quer dizer que é ilegal. O que a sociedade quer? Olha, eu quero que você trabalhe, mas você não pode abordar o cara não, tá? Como isso é impossível. E se você abordar um preto, eu vou comer teu fígado. A chance de você... Eu vou dizer que você é racista. Apesar de você ser negro, a PM do Rio... quase toda é formada por negros, né? Sim. O Batista não é uma exceção. No BOP, nossos últimos comandantes do BOP, Nunes, o Irá, Benevenuto, vamos dizer que é Benevenuto branco, logicamente. Mas Nunes, o Irá, negros, né? Sim. Comandante do COI, Batista, comandante do Choque, Batista, negro, né? Então, assim, o BOP... Ele é heterogêneo. O BOP é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, na sua própria história de formação, né? Mas o cara acha que um policial, quando aborda um negro... É porque ele é preto. É porque o cara é preto. Você aborda um negro porque você verificou naquele momento, fundada a suspeita. Pode ter agido por preconceito? Lógico. Eu sempre digo que o Brasil é racista mesmo, estruturalmente é. E eu já disse para você... Tem um corte eu contando para você sobre racismo estrutural, né? Eu contei para você quando eu estive contigo em São Paulo, que eu deixei de abordar um jovem branco, porque ele era branco, porra. Saidinha do banco? Saidinha da Caixa Econômica, ali na esquina, pertinho daquela rua que dá acesso ao BOP. O rapaz saiu do banco, assaltou o banco com a mochila do dinheiro, e ele sorriu para mim, eu vi um aparelho dentário, ele era branco, e eu corri para a agência. Aí o vigilante falou, foi ele que assaltou. E nós voltamos e rendemos o jovem. Aí depois eu pensei, por que eu não abordei ele? Por que eu demorei para abordar? E se saísse um negro dali, eu ia abordar?
Possivelmente sim, cara, né? Nós somos racistas, sim, né? Qual que eu vou negar essa porra? Sou maluco, né? Assim, você foi pelo fazer uma estereótipo, comparação. né? É O lógico. estereótipo. Você É pensou, pô, provavelmente entre esse cara e se fosse se ele tivesse, digamos, uma outra estética, talvez você acharia ele... Exato. Pô, Exato. um cara fugindo da cena do crime poderia ser. Exato. Mas como você viu uma estética diferente do que você estava acostumado a identificar, foi isso. Exatamente isso. Exatamente Pelo isso. padrão.